Com quantos anos você descobriu que o mundo não é tão simples quanto parecia na infância? Era uma tarde chuvosa em Belo Horizonte, quando Marcos, um garoto de apenas 11 anos, viu algo que mudaria para sempre a forma como ele enxergava a realidade. A princípio, parecia só mais um dia comum, mas aquele olhar perdido do pai no quintal, encarando o nada, revelava um segredo que ninguém ousava contar. Aos 37 anos, seu pai, Cláudio, era conhecido por todos como um homem sério, trabalhador, um exemplo de força. Mas naquele dia, ele chorava, em silêncio, e ninguém percebeu, exceto Marcos. Foi nesse exato momento que o garoto se perguntou: o que os adultos escondem das crianças? Por que ninguém nos prepara para o que realmente acontece fora de casa? Quantas verdades estão disfarçadas de rotina? Os anos passaram, e aquela imagem nunca saiu da mente dele. Aos 19, Marcos descobriu que a mãe, na verdade, guardava cartas que nunca foram entregues, escritas por alguém chamado Samuel, um nome que ele nunca ouviu na família. Quem era Samuel? Um parente? Um segredo? Um amor do passado? Ninguém falava sobre isso. Ninguém ousava tocar no assunto. E quanto mais ele investigava, mais o silêncio da família aumentava. Você já teve aquela sensação de que sua história tem partes faltando? Que há respostas que simplesmente não estão disponíveis? É como se certas verdades fossem protegidas por um pacto invisível, feito por gerações. Com quantos anos você percebeu que nem tudo o que te ensinaram era verdade? Com quantos anos você descobriu que as pessoas sorriem mesmo quando estão despedaçadas por dentro? Este vídeo vai te levar por um caminho de descobertas, segredos e revelações que talvez se pareçam mais com a sua própria história do que você imagina. Talvez no final, a pergunta certa nem seja com quantos anos você descobriu, mas sim, você estava pronto para descobrir? Marcos não conseguia mais viver normalmente depois de ler aquelas cartas. Durante semanas, ele tentou ignorar, fingir que nada tinha mudado. Mas a verdade é que ele não conseguia mais olhar para a mãe do mesmo jeito. Na carta mais antiga, datada de 1997, 3 anos antes de Marcos nascer, Samuel dizia: eu aceito que você tenha escolhido seguir em frente, mas me diga, pelo menos, se ele nasceu com os olhos parecidos com os meus. Essa frase não saía da cabeça de Marcos. Nasceu, os olhos parecidos com os meus? Ele olhava no espelho. Olhava o próprio rosto, o formato dos olhos, o nariz. Será? E uma dúvida passou a assombrar seus dias. Cláudio. Seria mesmo seu pai? Era por isso que ele chorava escondido naquele dia? Ele sabia da existência de Samuel. Aos poucos, pequenas coisas começaram a fazer sentido. Por que Cláudio sempre evitava ir a reuniões da escola? Por que, quando Marcos fazia perguntas sobre o passado, o pai desviava o olhar? E então, veio o segundo baque. No fundo de uma gaveta antiga, dentro de uma Bíblia que ninguém mais usava, Marcos encontrou uma fotografia rasgada ao meio. De um lado, estava sua mãe, mais jovem, sorrindo. Do outro lado, um pedaço de camisa azul. O rosto havia sido arrancado, mas o detalhe estava no fundo da imagem. Um carro vermelho encostado numa árvore. Marcos reconheceu aquele carro. Era o mesmo carro que estava estacionado há anos no terreno do velho senhor Elias, um senhor recluso que vivia sozinho numa casa velha no final da rua. Coincidência? Marcos decidiu ir até lá. O portão estava aberto. A madeira rangia. O velho senhor Elias o reconheceu de imediato. Você é o menino da Cristina, não é? Disse ele, sem que Marcos dissesse uma palavra. Sim. E, e esse carro? Esse da foto? Era do senhor Samuel? O velho não respondeu. Apenas olhou para o carro, respirou fundo e disse: ele vinha aqui todo sábado. Ficava ali, olhando para sua casa. Dizia que só queria ver de longe o filho que ele nunca pôde abraçar. A respiração de Marcos travou. Então é verdade? Samuel? Era meu pai? O velho olhou nos olhos dele e respondeu com pesar: o sangue
Eu não sei. Mas o amor? Ah, isso ele tinha por você. Um amor silencioso, doloroso, proibido. Marcos voltou para casa naquele dia com a alma pesada. Tantas verdades jogadas como peças no chão, sem saber como montar o quebra-cabeça. Ele nunca confrontou a mãe, nunca perguntou diretamente a Cláudio. Mas naquele domingo, ao sentar-se à mesa, ele olhou nos olhos do homem que o criou e disse apenas: Pai, obrigado por ter ficado. E Cláudio, com lágrimas nos olhos, respondeu: Eu nunca precisei de sangue. Eu só precisava de você me chamando de pai. Talvez a verdade nem sempre esteja nas respostas. Às vezes, ela está nas perguntas que nos transformam, no silêncio que grita, no passado que vive em nós, mesmo sem sabermos. Com quantos anos você descobriu que sua história é mais complexa do que te contaram? Com quantos anos você percebeu que nem toda a verdade precisa ser dita em voz alta? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém. Deixe nos comentários. Com quantos anos você descobriu algo que mudou sua forma de ver a vida? Se inscreva no canal para mais histórias reais, emocionantes e profundas.